o que o escritório de entregou, nós entregamos aí. Tá, que é... Natália, você está me ouvindo? Tá. Tá bom, vou falar com a Marcela, tá? E a gente dá um retorno. Obrigada. Tá. Relativas a panelas da Vitória, história de contabilidade do vizinho. Desculpa. História de contabilidade que estava fazendo só o básico. Fora do básico, com um monte de pendências que geram multas, que geram problemas, e agora que estão com um recurso, estão fazendo um retroativo para colocar no negócio. Para zerar os, né? Ações. Juliana, você está me ouvindo? A Liliana está aqui, a gente chamou ela. Juliana, tá tudo ok? Só um minutinho. Lisandra, tá ouvindo? Obrigada. Ô, Nath, a reunião vai ser gravada? Ô, Nath. Oi, bom dia. Vai ser gravado ou não? Sim, Mônica. Obrigada. Nath, vai ser gravado? Sim. Vai ser gravada, sim. Fala. Ô, Mônica, é bom gravar, porque depois nós vamos colocar no canal da Educação Eu Permanente. estou sem áudio, eu não estou conseguindo ouvir vocês. O que eu vou fazer? E vocês estão me ouvindo, né? Eu estou numa reunião aqui na sala, qualquer coisa vocês me escrevem, tá? Vou deixar ligado aqui. Beleza, Nath? Obrigada. Beleza. Quem tiver com o microfone ligado, desliga para mim, por favor. Bom dia. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar, tá bom? Meu está desligado. Ai, Mariana já tinha colocado. Não vai. Esses exames aqui, você vai fazer dentro de um laboratório do Inarim, ou aqui na Alameda, ou lá no centro. Na Alameda fica no balão ali, posso pular até a farmácia da HB.
Tá bom? Lá de segunda a sábado, das 6h30 até às 9h. Aí você vai fazer, Tailene, 12 horas de jejum, porque ele pediu hormônio, tá bom? Tá. E pega um potinho aqui dentro, que ele pediu uma urina também. Aí você leva a primeira urina da manhã. Você lembra que é 12 horas de jejum? Sim, tá. Aí depois que você quiser lá no telefone que você pegar, você pega, vem aqui no posto com o seu cartão, consegue deixar o resultado para o doutor avaliar. Vou com a Mariana. Se foi ela que pediu, fala que é com a Mariana. Tá bom? Aí a gente ela vai ver tudo certinho. Se porventura não der nada, a gente passou uma semana, viu que a gente não retornou, que vem, eu queria saber que precisa do meu exame. Por quê? Se não deu nada, a gente guarda. Ah, tá. Ah, não é. Pensei que era porque estava aberto. Deixa. Deu alguma coisa alterada. Tá bom? Esse aqui é. Aí continua devolvendo seu cartão. Iniciar vídeo. Tem 12 pessoas, só se viu? Pode passar um telefone para mim, por favor? É 16? 50. Mas não vai aparecer só o som? Não é aqui? Tá. Aí vou deixar aqui. Aí, como ela falou daqui a 30 dias, né? Aí chega para Vai ser mais ou menos assim. Aqui pode deixar ligado, né? Mas aí vai ser só o som, então. Nós vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos fazer o quê? Não, nem vai Pessoal, eu queria pedir, por favor, quem tiver com o microfone ligado para desligar, tá? Começou ainda, por isso. Ah, por isso está sem porque ela vai aparecer aqui, né? Não, ali em cima. Nós procuramos outro dia. Aí, olha, presente, gente. Meio judiado. Ele eu achei, Benê. Ih, não. Normal. Normal. E aqui para mim, ver se eu estou ouvindo. Aí eu quero tirar. Ai, por que eu tô dando isso? Eu não tô conseguindo entrar aqui. Tá aparecendo eu aí. Puxa, olha lá. Por quê? Ela tá vendo eu aí, Benedita?
tem um monte aqui. Benedita, Elisandra. Tem 12 ou 13 aí que eu vi. Mas eu não estou vendo nada. Por que eu não consigo entrar aqui? Onde que eu tenho que ir? O meu não. Nem o meu, eu vi tocar aqui, você tá? Estou mostrando o mundo, mas não mostra aqui, ó. Então, mas o meu só mostra eu também. Por quê? Onde que eu aperto? Não sei, gente. Eu não sei lidar com essas coisas. Conectar. Você apertou conectar? Não. Será que é isso? Jesus amado. Pessoal, eu vou aguardar só mais 5 minutos. Eu não vou Era aguardar perdão. muito, não. E aí a gente já começa, tá? Não, que tem. E eu tô indo. Tô, cara. Também não apareceu. O áudio. Vai pra lá. Vai igual você tá fazendo, mas vai indo pra lá. Ah, é verdade. Parece que você tá com o microfone aberto. Vai girando, virando até chegar aqui. Você fez, pai. Na hora que ela voltar, que ela entrar, acho que entra aqui, ó. Tá bom. Ah, acho que era pra fazer o. Agora não sabe. Aqui tem um, a Damares tem outro lá. Por aí. Onde é que é? Vai ver se embaixo, mas tá um pouco tarde. Prepara também. PH? Não. Tá, mais ou menos. Ô, filha, tô lá na vacina, tô ouvindo você falar, você falou da Damara. Ah, a Damara está falando aí, a Rosi estava atrás de mim, escutei a voz da Rosi, você falando. Agora você desativou. Nossa, não tá achando ela. Eliane, né? Elaine. Terezinha. Um TH? Não. É Codo, a senhora falou? Era Codo. Olha, agora acho que eu acho. Campos Codo, né? De Campos.
Nasceu em 63, é isso? A senhora já fez mamografia no IMA alguma vez? Na Rua 6? Já? Só uma vez que eu fiz lá no outro. Mas ela falou de me marcar a mamografia. Você acha que isso é Eu sou a pai do É meu. Bom dia. Peço, por favor, para todo mundo dar uma olhadinha aí, desligar os microfones, senão a gente fica com eco e a maioria não vai conseguir ouvir. Vai escutar no Ó, deixa eu ver. A Giovana está com o microfone aberto. A Valéria está com o microfone aberto. A Maria, o Wagner. E deixa eu ver. Por enquanto, sou. Essas pessoas podem, por gentileza, desligar? O celular dele desligou, foi tudo. Apagou, liga tudo. A Valéria também. Pessoal, obrigada, viu? Porque senão vocês não vão ouvir direito. Bom, vamos começar então. Primeiro, gente, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês pararem um minutinho aí na rotina para que a gente possa conversar sobre a vacinação da Covid no município. A Nath vai estar fazendo a apresentação do específico de cada dose, de cada vacina que nós temos disponível. O principal objetivo de nós iniciarmos essa conversa com vocês é que nós temos a possibilidade da ampliação dessa vacinação em todas as unidades de saúde. Então, nós precisamos que todos os profissionais da rede tenham já essa orientação de como essa vacina funciona, de como ela deve ser aplicada, o que nós temos disponível. E assim, quando essa vacina for chegar nas unidades, vocês já tenham pelo menos um conhecimento básico. Toda a equipe da vigilância vai estar dando todo o suporte necessário para vocês quando chegar esse momento. Nós não temos uma data para que isso aconteça, nós não temos ainda uma previsão para dar para vocês em relação ao início específico na rede, mas é bom que os profissionais já estejam pelo menos capacitados na administração desse imunobiológico, ok? Para vocês saberem, essa reunião ela está sendo gravada, tanto essa das 11 horas da manhã, quanto a reunião das 3 horas da tarde, e nós vamos estar disponibilizando todo o material para vocês no canal da Educação Permanente do município. Se vocês ainda não entraram, não conhecem, é um canal oficial de educação permanente da atenção básica. Então, esse material vai estar incluído lá e nós também Agora sim. Com todos os slides para que vocês tenham acesso além do form GVE. Vamos escolher essa conversando com a Natália, com as meninas da equipe, comigo, o que vocês precisarem, ok? Então, eu vou passar a palavra para a Nath, para ela iniciar a apresentação dos slides. Coloquem, por gentileza, as perguntas, podem ser colocadas no chat, assim então, a gente tira as dúvidas de todo mundo. Tá bom? Obrigada, boa palestra para todo mundo. O meu computador
gentileza. A Lucimar e a Luciene podem, por gentileza, desligar o microfone? Obrigada. Pessoal, bom dia. Gostaria de pedir novamente que o pessoal se atentar aí aos microfones, senão a gravação da capacitação não vai ficar com uma qualidade boa, tá? Vai ficar com eco, com falas aí. Então, pedir para o pessoal se atentar ao microfone, por favor. Então, para quem eu conheço, bom revê-los. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Natália, eu sou enfermeira, eu estou atualmente como gerente da vigilância epidemiológica e eu vou estar como referência aí para vocês, para vacinação com Covid, relacionada que vocês precisarem, relacionada à vacinação, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui. A nossa capacitação é para vocês terem um primeiro contato com as vacinas contra a Covid. São muitas informações, a gente não vai absorver agora logo de cara, mas pelo menos para vocês terem um primeiro contato, para vocês saberem que essas vacinas têm algumas especificidades, né? Gente, eu vou apresentar para vocês. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar a tela aqui. Isso aqui. De 2019, depois do tratamento do veterinário. Pessoal, então eu vou começar. Se eu estiver indo rápido demais, tá bom? Vocês me avisem aí. Porque ele vai ter que fazer passar do posto e agendar com ele tem que agendar com o staff médico do posto. Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Do PowerPoint? Está conseguindo visualizar? Então, nós vamos começar falando, né, sobre as orientações que constam na 39ª atualização do documento técnico da campanha de vacinação contra a Covid-19. Esse documento técnico ele saiu dia 24 de junho de 2022, né? Mas a campanha aí vem acontecendo desde janeiro de 2021. Então, né, cada documento técnico vai saindo uma atualização. Nós temos 5 vacinas disponíveis contra a Covid, né, no SUS, pelo Ministério da Saúde. Então, por isso que é importante a gente ter essa capacitação, porque é a primeira vez que se trabalha com uma variedade de plataformas tão grandes, né, de uma vacina em tão pouco tempo, né? Então, nós temos a Pfizer adulta e pediátrica, a Coronavac, ou Sinovac, que é do Instituto Butantan, a Janssen e a AstraZeneca, que é da Fiocruz. Então, aqui, ó, para a população em geral, vocês podem estar vendo que cada vacina tem uma indicação para uma certa faixa etária, né? Na verdade, elas têm uma indicação específica porque não existem ainda estudos específicos de algumas vacinas para aquela faixa etária, então por isso que indica-se que sejam feitas essas vacinas que são indicadas. Como vocês podem ver aqui, ó, na faixa etária de 5 a 5 anos, 11 meses e 29 dias, a gente só está indicada a fazer a Pfizer pediátrica, não pode ser nenhuma outra, tá? Na faixa de 6 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, a gente pode estar usando a Pfizer pediátrica ou a Coronavac. São essas duas que são indicadas para essas duas faixas etárias. Vocês podem ver que a vacina da Covid atualmente é de 5 anos em diante, né? Que a gente está fazendo. Então, ela é contraindicada para crianças menores de 5 anos. Na faixa etária de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, vocês podem observar, né, que pode ser utilizada
a Pfizer adulto, não se usa mais a Pfizer pediátrica com 18 anos ou mais. Pode ser utilizada a Pfizer adulto e a Coronavac, tá? Somente essas duas. 18 anos ou mais, pode ser utilizada qualquer uma dessas vacinas, menos a Pfizer pediátrica, claro. Pode ser usada a Pfizer adulto, Coronavac, Janssen e AstraZeneca. Não há contraindicações com relação a essas vacinas aí, tá bom? Com relação aos grupos prioritários, atualmente, a gente está liberando conforme os documentos técnicos que vão surgindo, né? Então, no momento, a gente não tem nenhuma dose específica para um desses grupos prioritários que eu vou mostrar aqui para vocês, mas para vocês saberem quais pessoas se enquadram nesses grupos prioritários, porque em algum momento, se liberar alguma dose adicional para esses grupos, vocês vão saber diferenciar da população em geral, tá? Então, esses aqui são os grupos prioritários das pessoas com comorbidades. Eu não vou citar uma por uma, porque eu acho que a gente vai se estender muito, mas a gente vai estar disponibilizando para vocês consultarem e também consta no informe técnico. Aqui tem os trabalhadores de saúde, o que se considera trabalhador da saúde para estar vacinando. Eu acho importante essa parte porque ele define quais profissionais se enquadram como profissionais da saúde e, inclusive, pessoas que não se enquadram em uma certa categoria, mas trabalham em um serviço de saúde, né? Como recepcionistas, trabalhadores da limpeza, auxiliares, motoristas, enfim. Então, para quem tiver dúvida, inclusive o pessoal dos polos, que recebe muito, às vezes isso gera algumas dúvidas, essas são as definições para trabalhadores de saúde, tá? Aqui nós temos também a definição de imunossuprimidos, que no momento a referência é o CESA, porque eu não vou entrar no mérito agora, mas os imunossuprimidos, eles têm um esquema vacinal prioritário, né? Então, prioritário não, diferenciado. Então, no momento o CESA está como referência para imunossuprimido. Então, aqui vocês veem a definição do que se considera uma pessoa imunossuprimida. Espera aí que a Fer levantou a mão, pode falar, Fer. Não está mudando a tela do slide. A gente não está conseguindo acompanhar você. Espera aí, não sei por que às vezes acontece isso, gente. Espera aí. Não sei por que isso às vezes acontece. Estão conseguindo ver agora? Está na primeira tela ainda. Está no primeiro slide. E agora, Fer? Agora, grupos prioritários. Tá, eu vou dar uma voltinha. Então, isso aqui vocês conseguiram ver? Não. 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 Ver não, só te ouvir. Ah, tá bom. Então, eu vou começar novamente, porque, ó, isso aqui é muito legal, isso aqui para visualizar, para não gerar confusão, que é a divisão por faixa etária, tá vendo? De 5 a 5 anos, 11 meses, é só Pfizer pediátrica. De 6 a 11 anos, 11 meses, é Pfizer pediátrica e Coronavac somente. A partir de 12 anos, Pfizer adulto e Coronavac também, tá vendo? 18 anos ou mais, Pfizer adulto, Coronavac, Janssen e AstraZeneca. Então, o pessoal pode até imprimir aí, colar na sala de vacina, que esse gráfico é muito legal para não confundir as vacinas que são indicadas, tá bom? Aqui são os grupos prioritários, Fer, mas eu mostrei só a tabela para vocês poderem consultar, porque eu não vou me estender muito lendo um por um, né? Aqui é a definição de trabalhadores de saúde, tá? E aqui a definição de imunossuprimidos, que no momento a referência é o CESA, e porque eles têm um esquema de doses adicionais, de intervalos diferenciados. Eu acho que a gente não tem necessidade de entrar nisso no momento, porque vai ser muita informação para vocês, tá? Então, essa é a definição de imunossuprimidos.
O César também está como referência para viajantes internacionais, porque o esquema, os intervalos também são diferentes, então também eles estão como referência para a informação de vocês, se vocês pegarem algum caso assim, tá bom? Aqui são as definições de pessoas com deficiência permanente grave, tá? Para vocês consultarem também, mas no momento não tem nenhuma mudança de dose para esses grupos, tá? Só para vocês saberem, se caso, liberou para pessoa com deficiência grave, quarta dose, aí vocês vão saber quem se enquadra nessa definição, tá bom? Então, falando um pouquinho mais sobre cada vacina que a gente tem disponível, né? Nós temos aí a Coronavac, Sinovac e Butantan, que são as mesmas, né? Só muda o nome, mas são as mesmas recomendações. Então, ressaltando, gente, que as vacinas de Covid, nenhuma é de vírus vivo. Então, não tem contraindicação para imunossuprimido. A única contraindicação mais para frente que a gente vai falar é para gestantes, mas porque não existem estudos em gestantes das vacinas que não são indicadas. Então, é por isso, mas elas não são de vírus vivo. Tanto que elas podem ser aplicadas com qualquer outra vacina, mas aí eu vou especificar, tem alguns detalhezinhos aí que eu vou falar para vocês, mas só adiantando que nenhuma é de vírus vivo, tá? Então, a Coronavac, Sinovac e Butantan, ela é feita com o vírus inativado, a plataforma dela, né? E como eu já falei, ela é indicada para pessoas com idade de 6 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, exceto para imunodeprimidos. Nessa faixa etária, de 6 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, excepcionalmente nessa faixa etária, a Coronavac ela é contraindicada para imunossuprimido, aí a gente utiliza a Pfizer, tá? E para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, sem contraindicação. É só nessa faixa etária mesmo que é contraindicada para imunossuprimido. Então, ela vem em frascos ampola com 5 ml, um frasco multidose com 10 doses de 0,5. Via de administração intramuscular. O esquema vacinal são 2 doses de meio ml cada, com intervalo de 28 dias entre as doses. Vai ser muito difícil vocês pegarem pessoas que ainda não têm o esquema primário, né? Que o pessoal está recebendo agora doses adicionais, mas pode ser que vocês encontrem alguma exceção aí. Então, no caso do esquema primário, que é D1, D2, intervalo de 28 dias entre elas. E as doses adicionais, depois, intervalo de 4 meses entre as doses adicionais e o esquema primário, tá bom? A validade do frasco após aberto é de 8 horas, né? Se conservada naquela temperatura de 2 a 8. Alguma dúvida com relação à Coronavac? Isso tudo vai estar para vocês consultarem, tá? Agora, Pfizer pediátrica, a plataforma dela, tanto a pediátrica quanto a adulto, é RNA mensageiro. A pediátrica ela é indicada de pessoas com idade de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Lembrando que de 5 a 5 anos, 11 meses e 29 dias é só a Pfizer pediátrica, tá? Não pode ser outra. E de 6 a 11 anos, 11 meses e 29 dias pode ser a Coronavac, como vocês viram anteriormente. Então, a Pfizer pediátrica, cada frasco, ela tem 1,3 ml de suspensão injetável concentrada. Então, ela não vem pronta, ela precisa ser diluída. Eu vou falar daqui a pouco sobre a diluição com vocês, tá? Então, após diluída, né, são frascos multidoses com 10 doses por frasco, tá bom? 10 doses de 0,2 ml. A via de administração é intramuscular e a diluição, aqui que diferencia a Pfizer pediátrica da adulto, elas têm essa diferença de quantidade de diluente, tá? A Pfizer pediátrica, ela vem aqueles 1,3 ml de concentrado, não vem pronta, e aí você dilui ela no frasco original mesmo,
com 1,3 ml de solução fisiológica, soro fisiológico, tá? Lembrando que tanto a vacina quanto o diluente, o soro, antes da diluição, eles têm que estar em temperatura ambiente. Então, no momento que você for fazer a Pfizer pediátrica, você tem que retirar a vacina concentrada da geladeira, esperar ela chegar numa temperatura ambiente, e aí você dilui com o soro também em temperatura ambiente. Depois você pode armazenar ela de 2 a 8 graus e fazer normalmente como qualquer outra vacina. É só no momento da diluição, que tem que estar em temperatura ambiente, tá? Homogeneizar suavemente, né, sem agitar, como qualquer outra vacina. E aí, após a diluição, ela vai virar um frasco de 2,6 ml. Então, são 10 doses de 0,2, tá bom? Então, o esquema vacinal primário da Pfizer pediátrica são 2 doses de 0,2 ml, com um intervalo de 8 semanas, 56 dias, né? Entre a primeira e a segunda dose. Esse é o esquema primário. Validade do frasco após aberto são 12 horas, a pediátrica, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho aqui da diluição. Ó. Ele explica certinho, tá tudo temperatura. Pessoal, vamos desligar o microfone, por favor, Noemi. Noemi, por favor, desligar o microfone. Obrigada. Então, vocês podem ver aqui, né, o que eu já falei. Vocês vão receber a vacina descongelada, porque para a GVE ela vem congelada, aí eles mandam descongelada para a gente. Então, vocês vão receber a vacina descongelada. Ela pode ter algumas partículazinhas, né, devido ao descongelamento, mas é normal. Então, aí o frasco tem que atingir a temperatura ambiente para que se possa iniciar o processo de diluição. Aí diluir aí com 1,3 ml de soro. Aí ele fala aqui, depois que você injetar o soro, para você igualar a pressão do frasco antes de tirar a agulha, para não esguichar, né? Como a gente faz com as outras multidose mesmo. Então, você retira a agulha da solução, pega a parte que tem ar do frasco e aspira a quantidade de soro que você injetou. Aí não vai fazer essa pressão na hora de você retirar a agulha e não vai ter perda de vacina, tá? Aí aqui você vai invertendo suavemente o frasco para homogeneizar, não se deve agitar, né? E aí ela vai virar uma solução esbranquiçada e sem partículas. Se vocês observarem alguma vacina aqui se apresente dessa forma, vocês guardam aí, me avisam, para a gente poder aí tomar alguma providência, mas até o momento a gente não identificou esse problema, tá? E aqui é a Pfizer adulto, qual que é a diferença entre elas, né? A Pfizer adulto, ela também é de RNA mensageiro e ela é indicada para pessoas com idade maior ou igual a 12 anos. Cada frasco, ele contém 0,45 daquela suspensão concentrada, que precisa ser diluída, e após diluído, ele vira um frasco multidose com 6 doses. Então, vocês vão vendo a diferença de uma e outra aí, tá bom? Via de administração intramuscular também. E como que é feita a diluição da Pfizer adulto? Ela deve ser diluída com 1,8 de soro fisiológico, também em temperatura ambiente ambos, né? Tanto a vacina concentrada como o soro. Então, atentar-se aí para a quantidade de soro que é utilizado para diluir as duas, tá bom? E o esquema dela primário, que é D1, D2, são 2 doses de 0,3 ml cada, para pessoas de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias,
adolescentes, né? O intervalo entre as doses é de 8 semanas. Para adultos 18 anos mais, é 21 dias, tá? Então, são detalhezinhos aí, a gente tem que sempre estar consultando até memorizar. A validade do frasco da Pfizer adulto é a metade do tempo, tá vendo? São 6 horas após diluída. Aí conserva entre 2 a 8, depois pode fazer normalmente, não precisa deixar em temperatura ambiente depois de diluído. Aqui a diluição da Pfizer adulto, que é igual à Pfizer pediátrica, só muda a quantidade de soro que é utilizado para diluir. Nós temos, então, falando da AstraZeneca, do laboratório Fiocruz, né? Ela é indicada a partir dos 18 anos de idade, então pessoas de 18 anos ou mais, somente. Ela vem em frascos ampolas de 2,5 ml, então são frascos multidoses de 5 doses. Qual o esquema? 2 doses D1, D2 de 0,5 ml, com intervalo de 12 semanas entre elas, tá? A validade é de 48 horas, a AstraZeneca é que tem uma maior duração entre todas, entre aquela temperatura de 2 a 8 que a gente já está habituado. E, por fim, a Janssen, que ela tem a mesma plataforma que a AstraZeneca, que é o vírus, a partícula, o vírus recombinante, mas não são vírus vivos, tá, gente? Nenhuma delas. A Janssen também, ela é indicada a partir de 18 anos de idade, então as indicações da Janssen e da AstraZeneca são praticamente as mesmas, porque elas têm as mesmas plataformas. Então, são indicadas a partir de 18 anos ou mais. Frasco ampola com 2,5 ml, né? Multidose de 5 doses. Só que o esquema da Janssen é o esquema dose única. É uma dose de 0,5 ml. O diferencial da Janssen é que a dose adicional, ela, diferente das outras que são 4 meses, ela é de 2 meses da dose única, né? Da dose inicial, e tem que ser com Janssen. Então, a primeira dose adicional da Janssen, se a pessoa tomou uma dose de Janssen, que é a dose única, depois de 2 meses você vai fazer a primeira dose adicional com Janssen, tá? Preferencialmente. Se não tiver jeito mesmo, se não tiver mais a Janssen, enfim, isso eu acredito que não vai acontecer, não estamos tendo problema com a Janssen. Caso falte Janssen para fazer a dose adicional, pode estar utilizando Pfizer adulto, tá? Em último caso. A validade do frasco da Janssen também é 6 horas, igual a AstraZeneca, tá bom? Então, dose igual, tempo de duração igual, indicação igual, mesma plataforma. Agora, falando das doses adicionais por faixa etária, como que está atualmente o nosso esquema de doses adicionais, tá? Atualmente, para a população em geral, como eu disse, imunodeprimidos é diferente, então o César está como referência, não vou me aprofundar no momento. Pode falar, Fabiana. Ô, Nath, você falou que a validade da Janssen é de 6 horas depois de aberta, como a AstraZeneca, não é? Isso. Mas a AstraZeneca, depois de aberta, não é 48 horas? Oh, perdão, gente. Falha da professora. É verdade. Fabi, muito obrigada, viu? De nada, amor. É 48 horas. É verdade. E Janssen é 6. Obrigada, Fabi. Olha o carro aí atrás. Tá trabalhando no polo, se tiver alguma coisa, vocês me puxam a orelha, tá? Que vocês estão há mais tempo aí trabalhando com isso, vocês têm uma boa experiência aí, tá bom? Ó, com relação às doses adicionais, como é que tá atualmente o nosso esquema de dose adicional? Tá só porque de repente não vale nem a pena nós descer lá. Pessoal, a Noemi tá com o microfone aberto. Desliga para mim, por favor, Noemi. Ó, doses adicionais por faixa etária, atualmente, como é que está o nosso esquema, né?
nós não estamos tendo dose adicional de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Então, nós não estamos tendo dose adicional para crianças, tá? Por enquanto, criança só está tendo D1 e D2, tá? Eu prefiro falar em D1, D2 e doses adicionais, porque terceira e quarta dose eu acho que causa muita confusão e vocês vão entender por quê na hora que eu chegar na Janssen, tá? Que inclusive pessoal que está no polo, essa atualização da Janssen a gente vai começar essa semana. Aí eu aviso vocês, tá? É novidade também. Ai, não para de mudar, né, gente? Enfim, de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias, somente D1 e D2 no momento, tá? Não temos mudança. De 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, população em geral, que são os adolescentes, nós estamos na primeira dose adicional. Então, D1, D2, primeira dose adicional, que seria equivalente à terceira dose, que a gente costuma falar, né? De 18 a 39 anos também nós estamos ainda D1, D2, primeira dose adicional, tá? E 40 anos ou mais que liberou agora a quarta dose, né? Que é D1, D2, primeira dose adicional, segunda dose adicional, tá? Essas orientações são para as vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, porque a gente teve uma mudança no esquema da Janssen que eu vou explicar agora para vocês. Como a Janssen ela só é indicada para pessoas de 18 anos ou mais, então esquece o restante aqui, tá? Então, no momento, como é que a gente vai trabalhar com quem tomou o esquema primário com Janssen? Mas aí, o pessoal do polo, eu aviso a hora que a gente for liberar isso, tá? Ainda a gente não vai, mas eu já acho importante eu passar a orientação para vocês, porque eu achei que vai gerar um pouco de confusão. No caso de quem tomou dose única de Janssen, de 18 a 39 anos, né? Então, vamos lá, dose única de Janssen, que se você for levar em consideração as outras vacinas, seria como se fosse aí uma D1, D2. Então, dose única de Janssen, né? Atualmente, as pessoas de 18 a 39 anos, elas receberam uma dose adicional, quem tomou Janssen, que é equivalente à terceira dose do pessoal que está tomando aí. Por isso que eu prefiro falar em dose adicional, entendeu? Então, Janssen, a pessoa tomou dose única, tomou primeira dose adicional, e aí vai ser acrescentada uma segunda dose adicional para quem tem esquema primário de Janssen de 18 a 39 anos, que seria equivalente à quarta dose de quem está tomando as outras vacinas, que o pessoal chama de quarta dose. Entendeu por que eu prefiro prefiro mexer com dose adicional do que terceira e quarta, né? Então, ó, população de 18 a 39 anos, Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, atualmente como é que tá? Primeira dose, segunda dose, primeira dose adicional. Quem tomou esquema primário com Janssen de 18 a 39 anos, dose única, primeira dose adicional, agora liberou-se uma segunda dose adicional, tá? Aqui nessa tabelinha, deixa bem claro para vocês, e qualquer dúvida também que vocês tiverem, gente, levanta a mão aí que eu explico tudo de novo. Me liguem também, tá bom? 40 anos ou mais, que nas outras vacinas, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, liberou agora a quarta dose, no da Janssen também vai ter mais uma dose adicional, vai ter acrescida mais uma dose adicional, uma dose adicional a mais do que as outras. Ó, vocês podem ver aí no gráfico, 40 anos ou mais. Pessoa tomou somente 40 anos ou mais. Primeira dose adicional, segunda dose adicional, que é a nossa famosa quarta dose aí, que eu falei que eu não quero trabalhar assim, senão vai gerar confusão.
40 anos ou mais, quem tomou dose única de Janssen, então vamos lá, dose única de Janssen, primeira dose adicional, segunda dose adicional. Agora a pessoa vai ter direito a uma terceira dose adicional, quem tomou Janssen, tá? Fabiana, pode fazer a pergunta. Nath, desculpa ficar interrompendo, é para eu poder Não, entender. é para interromper, viu, gente? É para ir tirando dúvida ao longo aí da apresentação, pode falar. De 18 a 39 anos, você falou que a pessoa tem uma Janssen, né? Uma dose única de Janssen. Dose única de Janssen. E que vai ser liberada já tem uma dose adicional, Sim. certo? E vai ser Sim. liberada a essa outra segunda dose adicional. Mais uma com intervalo de 4 meses. Com intervalo de quanto tempo da segunda dose adicional? É isso que eu quero saber. 4 meses. 4 meses, era essa a minha questão. Todas as doses adicionais, independente da vacina, são 4 meses de intervalo da dose anterior. Só a Janssen que tem essa diferença aí, que da dose única esquema primário, a dose 2 tem que ser Janssen com intervalo de 2 meses. Entendi. Tá certo, então. Obrigada. O restante das doses adicionais são todas 4 meses. 4 meses. Ok, obrigado, Nath. Uhum. Oi, tá sozinha hoje. Alguém não entendeu, não ouviu a hora que eu falei, quer que eu repita? Pode fechar, por favor, obrigada. Na hora de fazer a dose adicional, gente, na hora de fazer as doses adicionais, você tem que ver quantas doses adicionais a pessoa tem, tá? É complicado a gente trabalhar com o termo terceira e quarta dose por causa disso, né? Então, por isso que eu prefiro. Então, quem tomou dose única de Janssen, ela vai ter uma primeira dose adicional, uma segunda dose adicional, que é equivalente, vamos dizer assim, à quarta dose que está correndo agora. E aí a pessoa de 40 anos ou mais vai ter uma terceira dose adicional da Janssen, tá? Diferente das outras. Então, atentem-se a número de doses adicionais, tá bom? E não a terceira, quarta dose, porque isso pode confundir. Tá? Se ficar mais alguma dúvida, gente, vocês me ligam, a gente esclarece melhor até entrar aí na cabeça, tá bom? Aí eu vou passar em diante agora para a gente não se prolongar muito, tá? Mas isso aí provavelmente a gente vai iniciar na sexta-feira ou a partir de segunda que vem, mas aí quem tiver no polo eu aviso vocês com antecedência, tá? Então, algumas informações importantes, que são os detalhezinhos aí que cada vacina tem, de contraindicação, de intervalos, né? E vocês precisam saber que aí tem algumas coisas mais específicas, alguns detalhes que a gente tem que se atentar. As vacinas contra a Covid, elas podem ser administradas simultaneamente com qualquer outra vacina do calendário nacional de imunização, inclusive a influenza. Qualquer outra, porque não é vírus vivo, não tem contraindicação de ser aplicada junto, por exemplo, com a tríplice viral, com a febre amarela. Então, ela pode ser aplicada junto com qualquer outra, exceto em crianças menores de 12 anos, que eles indicam a se aguardar um intervalo de 15 dias da vacina de Covid com qualquer outra vacina que você for aplicar. Então, exceto nessa faixa etária, é contraindicado a aplicação simultânea com qualquer outra vacina, tá? Então, se for tomar vacina Covid, deixa a outra ali para tomar dali 15 dias, mesmo sendo a da influenza, 15 dias. Tá bom? Não existe orientação de reinício de esquema vacinal das vacinas da Covid, exceto para pessoas que tenham se submetido a transplante de medula óssea. Então, mediante comprovação do transplante, aí sim a gente pode proceder a um reinício de esquema. Quadro sugestivo de Covid. Eu acho que eu tive Covid, ou eu tive Covid mesmo. Eu acho que eu tive sintoma. Ou eu tive Covid por precaução. A gente adia até a recuperação total do quadro respiratório da pessoa
e pelo menos 30 dias após o início aí dos sintomas, ou se a pessoa for assintomática, do primeiro exame que positivou. Então, tem que aguardar aí 30 dias do início dos sintomas, ou do primeiro exame que positivou, ou após a recuperação do quadro respiratório. 30 dias a partir daí, tá? Se a pessoa, antecedente de dengue, se a pessoa achou que teve dengue, ou fez um exame de dengue que positivou, aguardar intervalo de 30 dias, tá? Para a recuperação do quadro mesmo, né? Tanto da Covid quanto da dengue, aguardar a recuperação do quadro para poder vacinar a pessoa. Lactante. Lactante não é grupo prioritário. Lactante entra junto com a população em geral, tá? E também não tem contraindicação de nenhuma para lactante, porque não tem vírus vivo. Então, não se interrompe o aleitamento e não é grupo prioritário, tá? A não ser que a lactante pertença a um dos grupos prioritários lá que eu mostrei para vocês. Mas lactante não é grupo prioritário, não precisa de carta médica, não tem contraindicação. Agora, gestante e puérpera até 45 dias pós-parto são contraindicadas a AstraZeneca e a Janssen. Então, em hipótese alguma, podem ser administradas essas duas. Então, a gente tem a opção aí da Pfizer adulto ou da Coronavac. Só que gestante ainda está sendo vacinada somente após a liberação médica. Então, a gestante, a puérpera, tem que ir lá com uma cartinha do médico liberando ela a tomar. E mesmo assim, só a Coronavac e a Pfizer. Por quê? Porque ainda não existem estudos das outras vacinas relacionadas à gestante e puérpera. Na verdade, até existe. Fala-se sobre um risco de trombose em gestantes e puérperas que recebam a Janssen e a AstraZeneca. Então, contraindicou-se aí para gestante e puérpera. No caso de mulheres que começaram o esquema primário D1, D2, né, com AstraZeneca ou dose única de Janssen, e se tornaram gestantes, você vai terminar o esquema D2 com Pfizer. No caso da AstraZeneca, né? Se tomou Janssen. Então, você termina o esquema com Pfizer adulto, tá? Intervalo de 8 semanas entre a D1 e a D2. Isso caso ela se torne gestante e tenha tomado uma dessas vacinas aí. Mediante assinatura prévia do termo de ciência, que eu posso estar disponibilizando para vocês, para ela estar ciente de que está trocando a vacina por ela ter se tornado gestante. E aí a gente não considera isso como erro de imunização, tá? Nem se a mulher tomou AstraZeneca ou Janssen inadvertidamente e descobriu que estava gestante, a gente não vai considerar como erro de imunização. Só se a mulher sabidamente gestante, o profissional aplicou, aí a gente considera e tem que notificar, tá? Crianças que completaram 12 anos após o início do esquema primário com Pfizer pediátrica, tem que completar o esquema dose 2 com Pfizer pediátrica. Não vai completar o esquema com Pfizer adulto, tá? Terminar o esquema com a mesma vacina. Se o esquema primário foi realizado com Janssen, o que eu já falei para vocês, isso aqui preferencialmente realizar a primeira dose adicional com Janssen com intervalo de 2 meses da dose única. E na indisponibilidade, em último caso, pode estar fazendo essa dose adicional com Pfizer. O restante de doses adicionais pode ser a que tiver disponível, tá? Assim como nos outros casos. Se o esquema primário foi realizado ou finalizado com Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, que nem eu acabei de falar, fazer dose adicional com o imunobiológico que tiver disponível. Não tem uma primeira dose adicional de preferência, tá? Só a Janssen mesmo que tem essas coisinhas aí. A AstraZeneca, falava-se que a AstraZeneca é contraindicada para quem tem tendência à trombose, né? Na verdade, não é isso, é só no caso de gestantes mesmo. A AstraZeneca não é contraindicada
para quem tem riscos de trombose. Ela é contraindicada para indivíduos que receberem alguma dose dessa vacina, a primeira dose ou alguma dose. Se essa pessoa recebeu a AstraZeneca e depois de ter recebido a vacina, ela apresentar em até 28 dias um episódio de trombose venosa ou arterial associada a uma plaquetopenia, aí é contraindicada que se repita a AstraZeneca, que se faça outra dose de AstraZeneca, tá? Até o momento, isso a gente tem respaldo do informe técnico, também entrei em contato com a GVE. Até o momento, não existe evidência de que indivíduos com histórico anterior de trombose ou fatores de risco conhecidos tenham mais tendência de desenvolver esse efeito adverso. Tá? Então, não existe evidência de que a pessoa desenvolve trombose por causa da AstraZeneca. Mas, caso isso ocorra, né, a gente não aplica mais, tá bom? Por isso, casos de trombose sem plaquetopenia ou plaquetopenia isolada não tem qualquer contraindicação referente à vacina contra a Covid. Tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, eu estou à disposição, né? Às vezes a gente dá uma certa segurança, dá uma dúvida aí na hora, e será que a pessoa se enquadra? Mas aí a gente está à disposição aqui para vocês, tá? Não há qualquer precaução ou contraindicação às vacinas disponíveis no Programa Estadual de Imunização contra a Covid se o indivíduo apresentar um histórico dos agravos abaixo associados a plaquetas normais. Então, se a pessoa tem algum histórico dessas doenças que estão aqui, só que ela apresentou plaquetopenia normal quando ela apresentou essa complicação, não tem contraindicação, tá? Ó, então, nos casos de trombofilia com plaqueta normal, em anticoagulação ou não tem contraindicação. Trombose venosa em geral, com plaqueta normal. Trombose... Tá aparecendo uma coisa aqui na minha frente. Trombose venosa cerebral, trombose venosa profunda periférica, tromboembolismo pulmonar, trombose intraabdominal, com plaqueta normal, não tem contraindicação. Trombose arterial, doença isquêmica, infarto agudo, AVC, não tem contraindicação se a plaqueta estiver normal. Se esses mesmos agravos se apresentarem como evento adverso pós a vacinação contra a Covid, independente da vacina envolvida, a segunda dose poderá ser administrada normalmente, sem a necessidade de troca do imuno. Então, gente, se a pessoa apresentar qualquer um desses agravos, depois de receber a vacina da Covid, se for AstraZeneca, se for qualquer uma outra, se a pessoa apresentou plaquetas normais, a segunda dose ela pode ser administrada normalmente, porque aí não vai ter interferência da vacina. Isso está no informe técnico e nós temos respaldo para isso, reforçando para vocês, tá bom? Então, se a pessoa apresentar qualquer uma dessa condição após qualquer outra vacina, isso não contraindica a aplicação, tá? Mas por se tratar de um evento adverso, ele deve ser notificado. Com relação aos eventos adversos, os eventos adversos mais comuns são os locais, né? Dor, eritema, edema, prurido ou hematoma. Temos os sistêmicos não graves, que é a mialgia, cefaleia, náusea, perda de apetite, diarreia e febre. E esses eventos adversos não graves, tanto locais como sistêmicos, eles não contraindicam a aplicação da vacina. Quando um evento adverso sistêmico não grave, como febre, cefaleia ou mialgia, acontecer nas primeiras 48 horas após a vacinação, é recomendada notificação, tratamento com medicamentos sintomáticos e observação da evolução desses sintomas por 3 dias. Se esses sintomas persistirem por mais de 3 dias, a gente tem que investigar outras causas, porque aí não está relacionado à vacina,
tá? Então, inclui-se também a suspeita de Covid, porque às vezes a pessoa foi vacinada no período de incubação, tá? Então, passou de 3 dias aí que os sintomas persistirem, então a gente tem que investigar outras causas. Por isso, gente, que a gente tem que notificar todos os eventos adversos, por serem vacinas novas, recentes, por existirem plataformas aí diferentes, né? Então, todos os eventos adversos, eles têm que ser notificados. Lembrando, gente, que isso são orientações para nós profissionais, né? A gente não pode causar pânico na população que não tem o entendimento técnico que a gente tem, tá? Que a vacina mata, que a vacina causa doença, não é isso. Tá? Então vamos pensar aí racionalmente, como profissionais, com conhecimento técnico que a gente tem, para não gerar pânico na população, tá bom? Aqui, entre os eventos adversos sistêmicos, né? Isso daqui são todos eventos raros, gente. Essas situações em que o paciente apresentou plaquetopenia, reações de hipersensibilidade, são eventos raros, que a gente precisa saber que existem e que conduta tomar frente a isso, tá bom? Entre os eventos sistêmicos estão as relações de hipersensibilidade tipo 1, que podem acontecer com qualquer vacina, inclusive com as vacinas de Covid, né? Essas reações, elas podem ser quadros não graves, como urticária, exantema macular ou maculopapular, prurido generalizado ou até angioedema. Esses casos de hipersensibilidade tipo 1, que são eventos não graves, não contraindicam uma segunda dose, mas a vacina ela deve ser feita seguindo todas as precauções e uma unidade com condições de atender caso o paciente apresente alguma reação anafilática. Isso serve para qualquer outra vacina, né? Então, se a pessoa apresentar uma hipersensibilidade não grave, não é contraindicada a aplicação da vacina, mas a pessoa tem que receber essa vacina em uma unidade de pronto atendimento, tá bom? O vacinado, ele tem que ficar em observação, né? E as formas graves de hipersensibilidade, que aí sim são as reações anafiláticas, elas são extremamente raras, como eu falei, né? E aí, no caso de anafilaxia, que são as reações mais graves, aí sim contraindica repetir a dose de qualquer outra vacina contra a Covid, tá? E as reações graves são aquelas que requerem hospitalização, haja risco de morte, que tenha que ter intervenção clínica imediata para evitar o óbito, né, que cause alguma disfunção significativa ou incapacitação permanente, resulte em anomalia congênita e ocasione o óbito. Então, não vamos gerar pânico na população. Isso pode acontecer com qualquer outra vacina, tá? Mas nós temos que agir profissionalmente, com o conhecimento técnico que nós temos, só para nós sabermos como proceder. Caso, assim, necessitem de investigação aprofundada e rápida para estabelecer se há relação causal com a vacina. Então, esses casos, eles devem ser notificados e nós fazemos aí a investigação para estabelecer se teve relação com a vacina ou não. Quando o evento ocorre após a primeira dose, a indicação da segunda dose deve ocorrer apenas após a conclusão da investigação da relação de causalidade. Então, sempre quando acontecer um evento adverso, a gente encaminha para a GVE, eles analisam e eles dão um retorno para a gente se vai poder aplicar outra dose aí ou não. Então, caso aconteça isso, por isso que é importante notificar, para a gente estar avaliando e dando um retorno para vocês. Fala, Fabi. Desculpa, Nath, eu de novo. Pode falar.
Amor, ó, nós estamos com uma dúvida aqui. Nós somos polo, né, de vacina para a Covid. Me fala uma coisa, mudou alguma coisa ou não? O César tem que vacinar pacientes imunossuprimidos lá, ou a gente pode vacinar, tendo o Pfizer aqui, a gente pode vacinar eles aqui, ou tem que ir para o César vacinar? Bom, por enquanto, não mudou. Por quê? Porque eu acho que é muita informação para vocês. Tem vários critérios aí, várias condições que têm que ser avaliadas para ver se a pessoa se enquadra como critério para imunossuprimido. O esquema vacinal é diferente, né? Nós já tivemos situações de desabastecimento de vacinas que são mais indicadas para imunossuprimidos, como no caso da população de 6 a 11 anos aí, que tem que ser a Pfizer. Então, nós priorizamos deixar como referência o César devido a essa situação. E também tem pacientes com HIV, com outras condições, que o César faz acompanhamento. Então, a gente preferiu manter como referência o César para ter um melhor controle mesmo devido a tudo isso aí. Tá? Então, ainda mantém no César, e a questão dos viajantes também, que não são todas as vacinas que eles aceitam internacionalmente, são intervalos diferentes, tem que ter comprovação de viagem. Então, para facilitar para a rede mesmo, a gente optou por deixar lá por enquanto. Mas Ô, Nath, era a terceira dose, a paciente tinha ido ao César e foi orientada aí na unidade para tomar a Pfizer, por isso que ela veio aqui. A minha dúvida foi exatamente essa, porque foi uma orientação do César, ela vir aqui na unidade para tomar a terceira dose de Pfizer, né? Era a parte era reumatoide, né? Era uma artrite reumatoide a paciente tem. E aí ela foi orientada pelo César, ela chegou aí no César e foi orientada a vir aqui tomar a terceira dose. E aí... Mas eu acredito que a artrite reumatoide, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos slides anteriores, ela não se enquadra como imunossuprimido. Mas está registrada como imuno. No Vacivida, a primeira dose e a segunda, que foi no César, está registrada como imuno. Ela deve tomar uma dessas medicações aí que está como imuno. Exatamente. Quando acontecer esse tipo de coisa, a gente tem que avaliar na hora para entender o que aconteceu. Agora vai ser difícil a gente entender o que houve. Então, quando acontecer, liguem para mim, aí a gente vê certinho, porque agora a gente não vai conseguir entender o motivo porque ela foi encaminhada, né? Tá bom? Nath, ok, Nath, obrigada. Imagina, Nath, pode falar, Ju. É a Marta, do César. Achei que era a Ju, o microfone dela tá aberto, achei que era. Oi, Marta, pode falar, pode me corrigir aí se necessário. Não, é o seguinte, ó, talvez, né, essa condição de desabastecimento é recente, né? Então, essa orientação para a gente fazer tudo imunossuprimido é de agora, tá? Respondendo aí a Fabiana. Anteriormente, tá? A gente estava, sim, caminhando até os imunossuprimidos para os outros polos, tá? Quando não tinha desabastecimento, tá bom? Então, isso é verdadeiro mesmo, tá? Ah, então tá bom, Marta. Obrigada. Viu que eu peguei depois. Mas isso. é por causa da situação de desabastecimento mesmo, tá? Se normalizar a situação, a gente pode repensar. É porque, ó, nós tivemos semanas que nós não recebemos nada de Pfizer. De Pfizer adulto. A gente ficou zerado o estoque da vigilância. Nós pedimos e não recebemos. Então, vamos aguardar aí, vamos ver se a situação vai se normalizar. Aí a gente pode repensar nesse fluxo. Tá. Aqui, assim, o pessoal reclama muito por causa da senha, né? Então, por isso que a gente encaminhava, tá? Tá joia, Marta. Obrigada.
estatístico dos eventos raros da hipersensibilidade. Eu preciso puxar, né? Se Fala foi pra notificado, né? Deixa eu ver, esse aqui eu já falei, né? Estão perguntando aqui, pessoal, dos dados estatísticos das reações graves, né? Aí eu posso dar esse retorno para vocês, mas eu precisaria puxar no sistema de notificação, tá? Se é que foram notificados, né? Por isso que a gente pede para notificar tudo, tá bom? Para a vacinação contra a Covid, considera-se caso de evento adverso pós-vacinação qualquer ocorrência de leve a grave em até 30 dias após a administração da vacina. Então, até 30 dias a gente considera que pode ser relacionado à vacina. Então, qualquer evento aí adverso que ocorra até 30 dias após a vacinação, tem que notificar tudo, tá, gente? Não só os graves, tá bom? Que são aqueles que eu listei para vocês, tanto os locais, sistêmicos, quanto os graves, tá bom? Tem que notificar tudo, por ser vacinas aí que, né, surgiram recentemente, a gente precisa acompanhar. Adriana. Todos os casos de eventos adversos pós-vacinação deverão ser notificados da forma mais completa possível. E atualmente nós estamos usando, depois eu vou mostrar mais para o final para vocês qual ficha que a gente está usando para ver se as que vocês têm disponíveis aí é a atual, tá bom? Adriana, pode falar. Oi, Adri, tá me pode ouvindo? falar. Tá me ouvindo? Tô. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Natália, sobre essa questão do O Adri, tá cortando o seu áudio, acho que a conexão tá ruim. Por questão da senha, alguns estão procurando a unidade, não por... Ô, Adri, manda no WhatsApp da Glaucia. Tá me ouvindo? A pergunta. Eu vou escrever, então. Eu não tô conseguindo entender o que você está falando, tá cortado. Beleza. Ou no chat. Você tá acompanhando o chat? Que a Glaucia está me ajudando aqui, ela tá acompanhando o chat. Tá bom, eu vou perguntar lá. Com relação aos... Tá acabando, tá, gente? Com relação aos erros de imunização, o que a gente vai considerar erro de imunização? Por exemplo, naquele caso da gestante que eu falei para vocês, que a gente não considera, né? Então, o que a gente vai considerar? Extravasamento durante a administração. Então, se observar que teve um extravasamento muito grande de quantidade de vacina entre a seringa e a agulha, assim, quase a dose toda, a gente vai já revacinar a pessoa, mas só se for uma quantidade muito grande, então a gente vai ter que avaliar caso a caso no momento que acontecer, tá? Vacinação de menor de 18 anos, como a gente falou até agora, algumas vacinas não estão indicadas para essa faixa etária, né? Mas ao longo da campanha, pode ser, né, lá no comecinho, o pessoal estava pegando experiência ainda, pode ser que tenha acontecido algum erro. Essa vacina, ela não vai ser desconsiderada, tá? Mesmo que ocorreu aí o erro, ela não vai ser desconsiderada, não vai se repetir esquema, tá? Então, a hora que ele chegar e for para tomar a segunda dose, né, o esquema vai ser completado com a vacina indicada para a sua faixa etária, conforme o que eu vou mostrar aqui para vocês. Se acontecer um erro de vacinação, pessoa menor de 18 anos com AstraZeneca ou Pfizer, vai completar o esquema inicial com uma dose de Pfizer de tampa laranja, pediátrica, se for menor de 12, ou tampa roxa, que é a Pfizer adulta, se for de 12 a 17. Então, errou, fez uma AstraZeneca ou Pfizer numa pessoa menor de 18. Vai completar o esquema dose 2 com Pfizer, adulto ou pediátrica, dependendo aí da idade. Pessoas de 6 a 17 anos de idade, que recebeu uma dose de Coronavac como erro de vacinação,
completar o esquema inicial com uma dose de Coronavac. Criança de 5 anos de idade que recebeu uma dose de Coronavac como erro de imunização, completa o esquema com uma dose de Pfizer pediátrica. Então, a gente não desconsidera a dose errada que foi feita, mesmo se for uma vacina que não era indicada para aquela faixa etária. A gente só completa o esquema com a vacina que é indicada. Erro de imunização em pessoas menores de 18 com Janssen. Aí o esquema inicial está encerrado, porque a Janssen é a dose única. Ocorreu o erro, não vamos desconsiderar. Então, não faz mais nenhuma dose do esquema primário. Esquema primário completo. Tá? Intervalo inadequado entre as doses dos esquemas propostos. A gente tem que sempre respeitar o intervalo mínimo para a gente ter uma melhor resposta imune aí, né? Mas se acontecer, eles vão ser notificados como erro de vacinação, e aí a gente vai avaliar, né, se essa dose vai ser considerada válida ou não. Então, aguardar um retorno aí, tá bom? Notifica como erro. Troca de fabricante, intercambiabilidade, né? Em casos onde a pessoa recebeu a primeira dose de um fabricante e recebeu sem querer aí uma dose 2 de outro fabricante, né? Que o esquema primário tem que ser a mesma. Então, recebeu aí, por erro uma segunda dose diferente, né? Essa dose só vai ser considerada válida se teve um intervalo pelo menos de 30 dias entre as vacinas aí. E aí, faz a notificação de erro e, por enquanto, até ter um retorno, não fazer dose adicional na pessoa, tá bom? Aguardar um retorno que a gente encaminha para avaliação. A administração de vacina vencida, né? Apesar das vacinas da Covid terem um prazo determinado pelo fabricante, no dia do vencimento, né, é improvável que a vacina deixe de vigorar, mas existe a possibilidade da vacina ter se degradado aí e ter diminuído a sua eficácia. E então, quando uma vacina ela é administrada fora do seu prazo de validade, a gente considera uma revacinação, mas aí, lembrando de fazer a notificação, mandar para nós e aguardar um retorno se vai reaplicar, se vai considerar como válida ou não, tá? Administração inadvertida por uma via não válida, por exemplo, via subcutânea, né? Ela não é recomendada, porque pode ser que ela não tenha uma eficácia esperada, né? E aí pode ser aumentado o risco de evento adverso, né? Então, caso aconteça isso, que eu acho um pouco difícil, né? Porque a gente não tem nenhuma das vacinas de Covid que a gente faz, né, subcutânea. Então, notificar o erro, mas a dose ela vai ser considerada válida, tá? Essa dose não foi perdida, mas sempre notificar e aguardar orientação com relação a intervalo que vai ser feita a próxima dose e qual vacina vai ser usada, tá? Então, sempre que tiver um erro, notifica, fala com a gente, liga, a gente esclarece como proceder, mas é sempre importante notificar, tá? Atualmente a gente está usando essa ficha de notificação tanto para evento adverso quanto para erro de imunização. Então, eu vou estar reencaminhando junto com a apresentação para vocês essa ficha aí, caso alguém tenha alguma que esteja ultrapassada, tá? Essa é a frente e essa é o verso. Esse é o verso. Pessoal, completar da melhor forma possível e mais completa possível as informações com relação ao evento adverso. Marta, pode falar. Não é mais essa ficha, Marta? Então, no começo, né, eu e a Ângela, a gente fez uma ficha para facilitar a anotação. Então, tem lá o sintoma, tá?
e tem quando iniciou, que a gente precisa disso. Ah, né, eu pra lembro que poder vocês notificar. fizeram uma. Isso, então eu vou mandar para você, depois aí Manda você para manda mim? pro pessoal. Mando, tá? Manda para mim que eu vou reencaminhar. Então, ô Marta, não é para usar essa do CPNI, é para usar a que vocês fizeram? É essa daí, tá? Na verdade, é essa daí. E aqui embaixo, nesse quadro em branco, a gente colocou todos os sintomas para facilitar. Ah, tá? vocês deram um plus aí na ficha. Isso, tá bom? Tá Para bom, erro, encaminha para pode mim, ser Marta, essa. por favor. Para erro, pode ser essa. Para notificação de evento adverso, aí a gente tem essa outra para facilitar, tá? Tá. Aí eu mando, tá bom? Tá bom, obrigada. Alteração de temperatura. A notificação de alteração de temperatura é feita na mesma planilha que vocês usam para as vacinas de rotina, mas ela tem que ser feita separadamente, porque elas vão para lugares diferentes e elas são digitadas em sistemas diferentes. Existe um sistema que chama REDCap, que é um sistema próprio que a gente utiliza só para digitar aí alteração de temperatura de vacina de Covid. Então, por isso que tem que ser mandada separadamente, porque vacina de rotina, a gente manda a notificação para a GVE e aguarda o retorno deles para liberar para vocês ou não. A da Covid, a gente digita num sistema, tá? Então, por isso que tem que fazer as fichas separadas. Se fizer junto, eles devolvem, tá bom? Pessoal, então é isso. Vocês podem ver que são muitas informações, mas o intuito nosso foi vocês terem um primeiro contato com essas informações, vocês saberem que existem essas especificidades, esses detalhes aí. Então, a gente vai disponibilizar para vocês o vídeo no canal da Educação Permanente, como a Glaucia falou, os slides, o informe técnico, os impressos, e qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui na vigilância, as meninas, tá? Vocês querem tirar mais alguma dúvida agora? Eu acho que muita coisa vai surgir com o tempo, né? Pode falar, Fer. Eu perdi logo o comecinho. Essa reunião é assim, acho que alguém aqui perguntou no chat, mas eu não sei se foi respondido ou não no chat. Essa reunião é porque as vacinas elas vão ser distribuídas para as unidades ou é só para a gente ter uma atualização? O Fer, como é uma campanha contínua, que desde janeiro de 2021 a gente está tendo essa vacina e sempre estão sendo acrescidas doses adicionais aí, A equipe 1, que aqui não sai, elas não vão fazer? possibilidade de, em algum momento, se tornar uma vacina de rotina, a gente achou melhor vocês já terem um primeiro contato, para vocês verem aí a complexidade que é, né? Para não pegar ninguém de surpresa, né? E tem equipes também que estão vacinando seus acamados, né? O pessoal dos polos também achei legal reforçar as orientações, mas não tem nada, não tem previsão, tá bom? É mais para ter esse primeiro contato aí. E vou fazer um login para quem está falando, vou fazer o login do Vacina Vida. Tem alguns logins que já existem, mas estão desativados, eu estou reativando. Então, eu vou fazer o login do Vacivida aí para vocês, vou fazer para todos os enfermeiros, e aí vocês vão conseguir lançar doses, incluir vacinadores para vocês estarem começando aí, caso vocês precisem, a princípio aí, no momento, o pessoal já está vacinando seus acamados, tá bom? E só reforçando para vocês, como eu falei no começo, hoje nós não temos uma data para ampliação dos polos, mas há sim a previsão de ampliação para a rede dessa vacinação. Previsão quer dizer uma data, mas assim, em algum momento, né, isso vai acontecer. Ok? Tá. Então, por enquanto, a gente fica só, assim, até pelas orientações, quando o paciente vem perguntar. Isso, para nivelar a informação. Se precisar, a gente, posteriormente, né, repetir esse treinamento, novamente a gente repete, mas eu achei legal a gente já fazer essa abordagem aí, para não ficar em cima da hora, né? Para caso haja essa necessidade, caso isso aconteça. Obrigada. Eu queria tanto ter amamentado. Mais alguma dúvida, pessoal?
Pfizer adicional aqui, dia 31. Documento do foco? Sabrina, você vai tomar gripe tomar também? a de gripe? Pessoal, eu então, vou quem tomar. tiver acamado para vacinar, a gente está à disposição aqui na vigilância, tá? Para vocês mandarem o pedido, mandem por e-mail, por favor, documentado certinho, quantidade de dose, né? E aí vocês combinam com as meninas da básica, o transporte, tá? E aí eu já vou deixar o login do Vacivida prontinho para vocês. Fica a Deise, a Jéssica. Acho que é só, né, gente? Eu acho que dúvidas, aí em algum momento, quando a gente começar a trabalhar com essas vacinas, vão surgindo com o tempo. Mas a gente está à disposição aí, tá bom? Vou tomar café da manhã com a minha filha. Quero curtir. Então, eu vou encerrar a reunião agora. Quem quiser, quem puder, né, que a gente sabe que é corrido, participar na parte da tarde, mas a gente vai falar as mesmas coisas. Mas às 3 horas da tarde a gente vai ter de novo, e aí quem quiser reforçar, participar também, fica à vontade. Os técnicos, enfermeiros, pessoal que trabalha nos polos, tá joia? Então, eu agradeço, pessoal, a participação de vocês, a disponibilidade, agradeço aí as dicas de quem já está trabalhando há um tempo no polo, as dicas aí da Marta, as orientações, me ajudou muito, tá joia? Então, um bom dia aí para vocês.